A palavra do Senhor nos diz: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios e tochas neles, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu vos disser. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. E quando eu tocar a trombeta, todos que estão comigo e que estiverem, então vós também tocareis a vossa trombeta, e todo arraial, e ali direis a todo arraial, pelo que o Senhor é por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que ali estavam nas imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocados guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas suas mãos. Assim tocaram as 3 campainhas de trombetas e despedaçaram os cântaros que seguravam nas suas mãos esquerdas e as tochas nas mãos direita, e as trombetas que tocavam e exclamavam: a espada pelo Senhor é por Gideão. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você nesta noite. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Muito obrigado pelas coisas lindas e grandes que o Senhor já fez até aqui e que creio que o Senhor vai continuar fazendo. O Senhor nos trouxe aqui com um propósito único, peculiar e singular, e cremos que o Senhor não nos permitirá voltarmos para casa da mesma forma que nós chegamos. Cremos que o teu Espírito é aquele que cura, é aquele que toca nos corações. Cremos que a tua palavra, ela é martelo que esmiuça a penha. Cremos, Senhor, que ela vem como espada e divide juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Então, em nome de Jesus, que a tua glória seja mais do que abundante nesta noite, que possamos sentir o manifestar da tua presença, o liberar transbordante da tua unção. Faça isso, meu Deus, e seja glorificado em nome de Jesus. Se você é apaixonado por Jesus e crê que Ele está aqui, aplauda lindamente o seu nome, amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Meus amores, toda conquista requer de nós uma estratégia, e toda estratégia precisa ser regida pelo nosso Deus, porque na tentativa de fazermos as coisas do nosso próprio jeito, meu querido pastor Gledson, nós podemos nos frustrar porque nós enxergamos as coisas na ótica humana e achamos muitas vezes que a quantidade daquilo que nós fazemos é o que traz para nós o resultado positivo. Entendemos que os resultados positivos determinam o sucesso daquilo que nós estamos realizando. E é óbvio que, pensando dessa maneira, não estaríamos errados. Quem planta, colhe. Aquele que lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias, o encontrará. Naturalmente, juntos somos mais fortes. E quanto mais gente nós temos firmada na palavra e no propósito de Deus, mais nós conseguimos rapidamente chegar no propósito. Só que muitas vezes a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, quando nós vemos que o Senhor mostra a parábola dos talentos, nós vemos ali pessoas que receberam talentos, e todas elas conseguiram multiplicar os seus talentos, exceto um, que o Senhor chamou de servo infiel, porque ele enterrou o talento que tinha. Então, quando Deus nos confia algo, Deus nos confia nos dando a capacidade de multiplicarmos aquilo que Ele nos entregou. Quando Deus nos confia algo,
ele confia sabendo que somos pequenos, somos os menores. Como Gideão disse: eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha família é a mais pobre de Manassés. Não temos recursos, mas o Senhor escolheu Gideão, porque ele sabia do caráter daquele homem e sabia que podia contar com ele. Se alguém estava malhando trigo no lagar, malhando trigo onde deveria estar na eira, e não no lagar, que era o lugar de amassar as uvas, escondido para que aquilo que ele estava fazendo não fosse descoberto pelos midianitas, já tentando salvar o povo de uma certa forma, sem ter nada em troca, só o amor pelos israelitas. Então Deus já olhou para esse homem e disse: ele tem amor, ele tem atitude, então eu posso contar com ele, ele tem flexibilidade. Se alguém sem que eu tenha pedido nada já está fazendo alguma coisa, então eu sei que esse alguém, eu posso contar com ele. Você vê que naturalmente você não pediu para uma pessoa apanhar um papel que estava no chão, mas ela foi lá e apanhou. Você viu que naturalmente você não pediu para que ela fosse gentil com outra pessoa, mas ela foi perceptiva e ela agiu com gentileza. Você viu que naturalmente aquela pessoa, você não pediu para que ela trouxesse água. Não é o caso aqui, porque eu estou com água no altar. Muito obrigado, meus amores. Mas ela já percebe e ela já socorre ali. Interessante que a gente vê a percepção do ser humano. Não é quando nós pedimos, é quando ele identifica algo e ele vai lá e ele faz. E você vê essa pessoa, ela não é o que será, porque simplesmente está se colocando à disposição, é porque está no caráter dela. Você já vê que se um adolescente, ela ama a criança, não quero dizer que tudo isso é padrão, e um jovem também tem paciência. Imagine como será essa pessoa com seus filhos. Por mais que tenham desafios, se uma pessoa, ela consegue chegar para mim e ela diz: pastor, eu quero, junto com a igreja, apoiar no projeto de pintar a igreja, disso ou daquilo, e o que eu tenho é R$20. O que essa pessoa não faria se Deus colocasse 100 mil nas suas mãos? Então, se formos fiéis um pouco, no muito nós seremos também. E por isso que Deus tem confiado coisas grandes a pessoas improváveis, porque Ele sabe que pode contar com aquelas pessoas. Mas eu quero falar hoje sobre as estratégias de Deus para um tempo de conquista. Diga para o seu irmão: as estratégias de Deus para um tempo de conquista. Primeira coisa que nós demoramos a digerir é como é que, sendo nós quem somos, o Senhor nos escolheu. Mas pode ter certeza que na escolha de Deus, Ele já tem um projeto, Ele já tem uma capacitação e Ele já tem um planejamento. Então muitas vezes vem aquela crise existencial que nós ficamos como Gideão: Deus, eu quero uma prova, eu quero colocar aqui um pouco de algodão no orvalho e se molhar em volta e não molhar o algodão é porque é o Senhor. E o contrário também Deus fez, confirmando tudo aquilo que Ele pediu, de que de fato o Senhor havia o chamado. Quando o anjo vem no lagar e fala com ele, mas ele sabia que a valentia estava no seu caráter, mas que ele precisava de pessoas para executar aquela missão. Então todos os israelitas são convocados para aquela grande missão. É interessante que muita gente espera receber. A palavra diz que melhor é dar do que receber. E muitas vezes nós somos comissionados a uma responsabilidade por causa de uma necessidade. Já existem outros que se dispõem por amor. Uma coisa é você fazer porque te pediram para fazer. Outra coisa é você fazer porque você sentiu a necessidade e por amar você foi lá e fez. Tudo bem que tem coisas que eu não estou enxergando, eu não estou vendo, mas tem coisas que estão patentes e abertas. Tem coisas que são extremamente importantes e relevantes. E muitas vezes não temos uma atitude porque tem faltado em nós sensibilidade. Então os israelitas ali em uma grande comissão, quem não queria ser liberto daquele tempo de opressão? Trabalhando para os midianitas, entregando impostos aos midianitas, vivendo um tempo escravo,
mas exatamente porque no período dos juízes era isso que acontecia, não havia rei sobre Israel. Os juízes eles julgavam, e quando os filhos de Israel eles pecavam contra o Senhor, então Deus permitia que os inimigos se levantassem contra eles e os escravizassem. Consequentemente, quando eles se arrependiam, Deus levantava um libertador, e o libertador era o mais improvável. A tribo de Manassés foi uma das tribos mais violentas, e de repente Gideão faz parte dessa tribo. Eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o mais improvável, a minha família é a mais pobre de Manassés, eu não me encontro com recursos humanos para uma guerra, eu não me encontro com habilidades externas de um guerreiro, e ao mesmo tempo eu quero dizer que a minha família é pobre e que eu sou menor. Eu tenho irmãos mais capacitados, eu tenho pessoas mais habilitadas, mas de repente Deus escolhe Gideão. E naquele momento, Gideão, sendo mais improvável, ele comissiona os israelitas para que pudessem lutar. Só que tinham ali 22 mil pessoas, muita gente. E de repente Deus diz: olha, tem muita gente. E Deus sabia que aquelas pessoas que estavam com Gideão poderiam dar mais trabalho do que trazer sucesso ali, aquela conquista que eles precisavam viver. Segundo princípio que eu quero que você entenda: não se preocupe com a multidão, porque tem gente que vem com você, que você olha para trás, mas que na hora da crucificação só tem João aos pés da cruz. Não se preocupe com a multidão, porque quando você olha para trás, você tem que parar para socorrer um Geazi. Não se preocupe com a multidão, porque tem gente que retarda a tua jornada e a tua marcha, porque é uma pessoa trabalhosa, é uma pessoa que não tem visão, e ela vai mais te chatear do que te ajudar. A pior coisa é você dizer: vamos fazer uma limpeza. Você dizer: eu tenho uma equipe grande, mas aquela equipe grande, no tanto que você junta pessoas, ela espalha. No tanto que você entrega o seu melhor, aquela pessoa, ela faz varrer o seu melhor. No tanto que você luta para ganhar dinheiro, aquela pessoa vai e dispersa tudo aquilo que você ganhou. Então não é sobre quantidade, é sobre a qualidade e o caráter daqueles que estão conosco. Levar pessoas trabalhosas conosco para uma missão e para uma jornada é pedir esmola para dois, é entender que muitas vezes eu vou parar o que eu estou fazendo para me desgastar com uma pessoa, e muito mais do que o cansaço físico, o pior é o cansaço emocional, quando você tem que estar dizendo a uma pessoa: vamos adiante, vamos em frente. É você construindo e aquela pessoa desconstruindo. Por quê? Porque se ela é vista como uma pessoa que faz parte do seu exército, por que fulano de tal, um exemplo, por que pastor André é tão amoroso e fulano de tal, que é obreiro, que é pastor, é tão arrogante e ignorante? Por isso que eu tenho falado para pessoas, cada uma na sua característica, vamos sempre tratar com amor, e os nossos obreiros e diáconos têm essa característica. Por quê? Porque nós precisamos manifestar Cristo em tudo aquilo que fazemos. Eu não estou aqui para preencher uma performance de altar, com uma oratória, com um vernáculo, com uma homilética. Eu estou aqui para pregar o que eu vivo e viver aquilo que eu prego, amém? É interessante que naquele momento, Deus disse: tem muita gente. Deus diz: quem for medroso e covarde, que volte agora. Ficaram 10 mil, 12 mil voltam, e de repente você questiona: meu Deus, 22 mil pessoas ali retrocedem, e você olha para todo esse contexto e você diz: a numeração começa a diminuir, e como é que nós podemos avançar? Do que adianta você caminhar com gente medrosa? É melhor um valente inexperiente do que um habilidoso covarde. É melhor um músico que ainda está aprendendo a tocar, mas que é fiel a Deus e a sua igreja,
do que o músico infiel a Deus e a sua igreja, mas que é profissional. É melhor um obreiro que é servo e que de repente você pode contar com ele, do que uma pessoa que já tem habilidade em comandar, em liderar, mas você tem hoje e não tem amanhã. É melhor uma pessoa talvez não ter tantas condições financeiras, mas ser como a viúva pobre, uma pessoa que entrega, uma pessoa que sabe o que é renunciar, do que ter muito e de repente pegar, sobra o pouco e entregar. O pouco com Deus torna-se muito, amém ou não amém? Então de repente eles eram covardes e tiveram que voltar. O que eu quero falar para você nesta noite é: se você quer conquistar, entenda que você vai perder pessoas. Entenda que pessoas vão voltar, porque elas não têm o caráter de valentia que você tem. E não foi você que as desprezou. Gideão só perguntou a decisão. Quem se autodenominou como covarde foram elas. Gideão não saiu apontando: você é valente, você não é. Ele perguntou: quem aqui for medroso e covarde pode voltar. Então elas se autodenominaram e se identificaram como tais. Quando você comissiona pessoas na vida para uma conquista, Deus começa a peneirar, Deus começa a mostrar quem é quem. E não foi você que deu um tiro em ninguém, foram as pessoas que deram tiro nos seus próprios pés, pelas suas próprias atitudes. Diga: Deus, revela os teus amigos, quem tem que estar comigo. Eu não quero andar com gente covarde, que na hora do vamos ver me deixa no meio do caminho, ferido, chorando, como o Senhor contou a parábola do bom samaritano. Do que adianta ser levita e ser indiferente? Do que adianta ser sacerdote e ser indiferente? Eu quero ser apenas um samaritano, mas me importar com os feridos no meio do caminho, colocá-los em meus ombros e ajudá-los a terem a cura das suas feridas. Amém? Se você crê, aplauda Jesus. Se é isso que você deseja. Então de repente o Senhor diz: tem muita gente, tem 10.000, e eles vão se fortalecer na palavra de que venceram, porque eram multidões. E vamos estabelecer mais uma prova: aqueles que descerem e lamberem a água do riacho, como o cão lambe com a língua, esses irão contigo. E é interessante que de 10.000 que fizeram isso, foram apenas 300. O Senhor disse: separa esses 300. Separa esses 300 e todos os outros. Gideão disse: volte. Eu imagino um desafio para um líder, pastor, que nunca participou de uma batalha, porque era a primeira vez que Gideão havia entrado no campo de batalha. Ter que olhar para aqueles que estavam com ele e dizer: volte, porque não dá certo. Você não vai reconhecer quem é e quem não é. Antes, é no meio da jornada, é no percurso até o campo de batalha, que Deus vai mostrar o caráter das pessoas. Não é você que vai abrir mão de pessoas, é Deus que vai peneirar, é Deus que vai selecionar. Eu quero dizer uma coisa aqui para você: é melhor que você tenha 1, 2 ou 3 do teu lado, mas que sejam fiéis. É melhor que você vá com uma funda e com uma baleadeira, mas que creia no Deus que tem te levantado para derrubar os gigantes que estão na tua frente, do que multidões de pessoas que você vai ter trabalho com elas e vai ter derrota, porque elas não são submissas ao teu comando. 300 homens. Gideão chega perto dos eframitas e midianitas e escuta um sonho, que era a confirmação da sua vitória. Então ele chega para aqueles 300 e ele diz: peguem as trombetas,
peguem os cântaros vazios e peguem tochas, porque nós vamos acendê-las. Existia uma coisa em comum: os 300 tocavam trombetas. Fala para o seu irmão, não é todo mundo que sabe tocar, não. Fala para o seu irmão, não é todo mundo que sabe tocar. Você entrega uma trompa, um trombone, uma trombeta, você sabe tocar? Eu não sei. Mas porque todos tinham a sonoridade de Gideão, porque todos exalavam o mesmo som. Então Gideão foi e separou, 100 de um lado, 100 do outro lado e 100 aqui comigo. Peguem os cântaros para serem quebrados e peguem as tochas para serem acesas. Terceiro princípio para que haja um tempo de conquista: as pessoas precisam confiar no seu caráter e na sua palavra. Quem duvida de você, e você tem que estar se explicando, você tem que estar se justificando, a não ser que aquilo que aconteceu seja um fato confirmado. A pessoa, ela pode ser perdoada, mas se todo o tempo você anda com pessoas que você diz A e elas dizem B, pode procurar outra gente para andar, porque não serve para andar com você. Eu não estou falando de você discordar de pessoas, isso é saudável, é salutar. Não estou falando de você pensar diferente. Eu estou dizendo que você tem uma estratégia, fulano de tal tem outra. Até Paulo e Barnabé, sendo homens de Deus, quando viram que não dava para caminhar junto, traz João Marcos, não deu trabalho para a gente, não concordamos no mesmo entendimento, no mesmo pensamento, então vai você para um lado e eu vou para o outro. Eu preciso entender como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ou você confia, se eu for te contar uma história, se eu for trazer um direcionamento para você, eu não sou dono da verdade, mas você precisa peneirar pelo menos um pouco daquilo que eu te falei. Eu preciso confiar em você até que me prove o contrário. Eu sei que o ser humano é falho, ao começar por mim, mas pessoas que você quer confiar, mas elas dão mais dor de cabeça do que na verdade facilitam para você. De uma besteira, de uma coisa pequena, elas fazem uma tempestade. De uma coisa que não se pagou naquele dia, porque não pode pagar à tarde, elas fazem uma tempestade. Simplesmente porque você colocou o sapato que ela não queria. Existe um conflito. Será possível que nós não vamos amadurecer e bebermos de uma... Aliás, o comermos de uma comida sólida que o Senhor tem para nós? Será que nós vamos ficar no leite, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios? Vocês poderiam já estar no alimento sólido, mas ainda precisam de leite, porque são meninos. E de repente Deus trouxe um comando: peguem os cântaros, peguem as trombetas. Você tem que entender uma coisa: para conquistar com você, tem que pegar o que Deus está te direcionando, mesmo que eles não saibam a princípio o que vão fazer com aquilo. Gideão trouxe a orientação depois. É você chegar para uma pessoa e dizer: eu sou um ser humano falho, mas você confia em mim? Você confia no que Deus tem falado comigo? Sim ou não? Ou confia ou não confia? Não tem meio pai nem meia mãe, não tem meio amigo, não tem meia confiança, não tem meio irmão. Nós precisamos entender que ou você confia, ou você se entrega a uma causa, ou pela metade Deus não quer. Por quê? Porque o morno Senhor, Ele sente náuseas, Ele vomitará da sua própria boca. Então entenda uma verdade nessa noite. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, faça o que Deus está mandando. Não importa como Deus vai fazer lá na frente. Pastor Glécio, é para fazer a vigília do manto? É
é para fazer isso, como é que virão os recursos? Eu não sei, eu sei que eu vivo pela fé, e se Deus mandou, Ele é responsável por mim, em suprir, em abrir as portas, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém pode abrir. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus que mata, sara, que faz viver, e ninguém pode escapar das suas mãos. O salmista disse: de geração em geração tu és o mesmo e sempre serás. Se você crê, diga aleluia e aplauda o Rei da Glória. Trombeta representa barulho. Antes de chegarmos, que eu tocar a trombeta, vocês tocam também. Cheguem chegando, cultuem cultuando, casem casando. Vocês estão entendendo? Sejam pais para serem pais, sejam crentes para serem crentes. Façam barulho. Mostrem ao mundo quem brilha através de vocês. Não é mostrar vocês, é a identidade de caráter na qual você carrega. Você está entendendo? Toquem as trombetas e digam: Deus é por Gideão e por nós. Deus é por Israel. Diga assim para o seu irmão: crente calado é crente doente. Diga: o som do teu caráter, isso é forte, fala para o seu irmão: o som do teu caráter tem que fazer barulho. Onde você chega e você não faz a diferença, você não está cumprindo a sua missão, quer seja no seu trabalho, quer seja numa cafeteria, até na forma que você trata as pessoas, na educação na qual você trata as pessoas. Faça a diferença. Está na academia, está no seu ambiente de trabalho, faça a diferença. Minha esposa e minha sogra falaram, e de repente, tanto barulho lá na feira, compraram um sonzinho, colocaram lá, e os louvores tocando, quem passava, glória a Deus, aleluia, que bênção, já sendo enxertados pela presença do nosso Deus. Eu já chego com uma pessoa, quando eu vou no restaurante: muito obrigado, Deus te abençoe, isso é uma bênção, está de parabéns. Cheguei numa loja, falei com o dono: olha, os seus funcionários estão de parabéns, muito educados, muito prestativos. De repente você não sabe, mas você está sendo canal de Deus para abençoar a vida de alguém. Quem entra surdo e sai calado nesse contexto precisa nascer de novo, porque onde Jesus chegava tinha barulho. O barulho que eu falo não é grito, o barulho que eu falo não é uma multidão dizendo gol, torcendo por uma autoridade política. O barulho que eu falo é o caráter de um crente ou de uma crente que foi marcado e marcada pelo sangue do Cordeiro. Se tem trombetas aqui, aplauda Jesus. Agora eu vou falar uma coisa aqui para você. Vê que ligação forte. Diz a Bíblia em Apocalipse: no ecoar da última trombeta, as trombetas soarão, e todo olho verá, e todo ouvido ouvirá. Então quando ele vem com barulho, e ele espera barulho na terra. Ele não espera apatia, ele não espera um cristão intimidado. Ele quer gente que faça barulho. Historicamente, o som de 300 valeu por 30 mil. Por quê, meu pastor? Porque eles foram com vontade. Eles fizeram dando o seu melhor, encheram os pulmões de ar, e ali tocaram suas trombetas. Uma geração muda é uma geração que já assinou a certidão de óbito, ainda estando viva. Tem gente que você olha para ela, e ela parece uma múmia.
Não pela sua beleza física, é até bonito, mas pelas suas atitudes. Você não sente vida de Deus naquela pessoa. De repente eles levaram cântaros. Os cântaros não foram pegos lá. Os cântaros eles carregaram de casa, para que eles pudessem, pastor, enchê-los e ali irem tomando água. Mas aquilo que era deles, eles estavam dispostos a abrir mão para quebrá-los ali, porque o Senhor disse, através de Gideão, quebrem os cântaros. Nós precisamos, para conquistar, andarmos com pessoas que estão dispostas a serem quebradas. Acho que você não entendeu. Nós temos que andar com pessoas que estão dispostas a serem amassadas. Fala para o seu irmão, diga, você está pronto a jogar no chão aquilo que por um tempo te serviu foi importante? Você não quer ser quebrado pelo oleiro? Então como é que você quer chegar em lugares que você nunca chegou e fazer coisas que você nunca fez? Tive que terminar para não espirrar água em ninguém. Tem gente que vai assim, ó. Mas só um pouquinho. Só isso, Jesus. Não aguento mais do que isso. Não mexe mais no meu caráter, não. Meu temperamento é assim. Deus quer pessoas. Deus não vai nos pisar, isso é só um exemplo. Que estão dispostas a serem quebradas, amassadas, para serem refeitas por Deus. Quando você chegar, chegue entregando tudo. O que é que eu tenho que abrir mão? Quebrar o cântaro quer dizer eu tenho que renunciar a algo. O que é que você tem que quebrar hoje a sua vida? O caráter, o temperamento, a minha ideologia, os meus pensamentos. O que é que eu tenho que quebrar hoje? O meu entendimento, o meu orgulho, a minha falta de perdão. O que é que eu tenho que quebrar hoje? Quebre os cântaros. Terceiro princípio: acendam as tochas. Essa geração, para conquistar, ela não pode ter medo do fogo. Existe uma geração geladeira. Existe uma geração, estou falando do fogo do Espírito, que está com medo de se queimar. Às vezes eu penso se é medo do fogo do Espírito, ou se é medo, pastor, quando nós vamos orar, se vai de fato manifestar a glória, ou se vai cair endemoniado. Mas diga para o seu irmão, não tenha medo do fogo, porque todo valente anda com a tocha acesa. Você está vendo a tocha acesa na vida do seu irmão? Aplauda Jesus. Aplauda Jesus, amém? Todo valente anda com a tocha acesa. Todo guerreiro pronto a conquistar contigo. Ele está pronto a fazer barulho. Ele está pronto a renunciar. E ele está pronto a ser uma tocha viva nas mãos de Deus. Tem gente que não aquece, tem gente que é fria e amor, meu Deus. Tem gente que você chega para ela esperando um abraço, um acolhimento. Não é que ela passe a mão em você e aceite tudo e você só vê frieza. Tem gente que é fria na espiritualidade. Eu estou passando por isso, procure um médico, agora vem cá que eu vou orar por você agora. Nunca subestime o mundo espiritual. As batalhas espirituais são mais reais do que as naturais. Tem gente que é fria, e você compartilha uma necessidade, aquela pessoa nem sequer tem uma atitude para mover alguma coisa.
Gideão disse: separando em 3 fileiras de 100 os 300. Próxima vez eu vou querer tirar esse púlpito daqui, que eu estou vendo a hora de atropelar ele e ele me atropelar. Nós precisamos estarmos prontos a fazermos barulho. Seja um marido, entenda, barulhento, e esposa barulhenta. Como é que você ama desse jeito? Como é que você ama a sua igreja desse jeito? Tem que fazer barulho. Barulho não é o grito não que eu estou falando. O barulho é o caráter, é a atitude. Diga para o seu irmão, expresse o que você sente. Pergunta assim ao seu irmão: você me ama? De jeito nenhum. Do jeito que eu vi. Wendel, tu me ama, Wendel? Ama não. Não senti segurança. Você me ama, minha linda? Também te amo, minha linda. Cada um tem a sua linguagem. Mas diga assim para o seu irmão: quebra esse gelo. Né, Bruninho? Porque na hora da torcida ali para o candidato, o pessoal não para. Na hora da torcida por um time, as pessoas não param. A Avenida São Paulo tomada. Será que o nosso Deus, no último dia 7, glória a Deus por tantas manifestações, mas será que o nosso Deus não é digno de muito mais do que tudo isso? O nosso próximo, diga assim para o seu irmão: o teu sentimento tem que fazer barulho. Cada um tem a sua linguagem de amor. Diga: cadê a trombeta? Quando seu irmão chegar para você, tá... Menino, tu tá sem trombeta na vida. Vai ouvir a mensagem do último domingo. Eita, marido, caldo de piaba, fraco que só a cebola. Eita, mulher fria que só a cebola. Eita, crente que vai para a igreja para cochilar. Meu Deus. Eita, ovelha que está parecendo mais bode, só berrando. Eita, acaba mentiroso, e o pai da mentira é o diabo. Faz barulho, meu filho, porque quando ele voltar, ao som da trombeta, Tessalonicenses, no alardo, os céus se abrirão e ele virá. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Do começo ao fim da escatologia, tem barulho, tem trombeta, tem som. A igreja precisa manifestar o barulho do caráter de quem ama a Deus e ama as vidas. Oh, aplauda Jesus se você crê. É Jesus. Cheguei na casa de um irmão uma vez. Disse: Senhor, tem algo muito grande, muito lindo para realizar na sua vida. Ela tinha perdido 2 filhos, tinham matado. Onde ela morava já foi um centro de umbanda. Eu fui lá para orar. Eu comecei a orar. Preto Velho, São Jorge, um monte de coisa lá, uma espada, coisas consagradas. E ela não era da umbanda. Eu disse: minha irmã, nós vamos orar e vamos fazer uma consagração a Deus, mas vamos tirar também esses utensílios aqui da sua casa, porque eles não condizem com aquilo que hoje a senhora vive. Ela disse: pode tirar. Lembra, pai? Dona Maria. E de repente eu cheguei, uma mulher maravilhosa. Pega isso aqui. Eles: pastor, isso tem que levar mesmo? Eu digo: tem. Mas foi minha mãe, a tia da minha avó que me deu. Eu digo: ó, isso aqui na umbanda é tal demônio. Não, pelo amor de Deus, põe, bota na bolsa. Enchemos 3 carradas de bolsa. E quando a gente levou para um terreno baldio para queimarmos, era estourando, era espada dentro, até osso de galinha tinha dentro de uma estátua lá. Consagrados, oferendas. E depois a gente chegou lá com novos utensílios. E eu falei para ela:
Para viver o novo tem que quebrar o velho. Quem não está pronto a renunciar, Jesus diz, não está pronto a me seguir. Porque quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome consigo a sua cruz e tem muito de Deus para nós. Isso é uma tocha acesa. Gere calor onde você chega, não gere desconforto. Até numa mesa lanchando, seja um instrumento e um canal de Deus para abençoar alguém. E eles avançaram de uma maneira inexplicável, venceram aquela batalha. Porque se eu for entrar nos detalhes aqui, já daria outra mensagem. Mas eu quero dizer algo de Deus para você nesta noite. Para conquistar, não leve com você pessoas trabalhosas. Para conquistar, selecione mesmo. Não é todo mundo que pode entrar na tua intimidade, na tua particularidade. Para conquistar, os guerreiros que estão contigo, eles terão barulho no seu caráter, eles terão renúncia na sua vida, e eles serão aquecidos no que fazem. Não farão de qualquer maneira, farão com intensidade e com o coração queimando e com amor. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor.